Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução dos seres vivos. Meu grupo é composto por José Valdo Nunes, Tamires Ribeiro e Thaís Miranda, e por mim, Elke. A biologia é como uma ciência extremamente ampla, e é a ciência que estuda a vida em seus mais variados aspectos, importando-se em compreender, por exemplo, o funcionamento dos organismos vivos, a relação desses seres com o meio e o seu processo evolutivo. Bom, a evolução. A evolução biológica, ela corresponde ao processo de modificação e adaptação das espécies ao longo do tempo. A atual diversidade desses seres vivos é um resultado de um processo de transformação e também de adaptação das espécies aos variados ambientes, constituindo a evolução biológica. Já os seres vivos, quando a gente fala dos seres vivos, a gente lembra logo de animais, plantas, né, fungos, bactérias, porque eles também são considerados como vidas, né? Apesar de bastante distintos, todos eles possuem características que permitem classificá-los como tais, né? E não tem como falarmos de evolução e de seres vivos sem falarmos do biólogo Jean Lamarck e do biólogo Charles Darwin, porque eles foram quem bastante estudaram e tiveram várias teorias sobre a evolução dos seres vivos. Lamarck, ele foi um naturalista francês e que teve algumas teorias da evolução que agora elas são desacreditadas. E Darwin, ele era, né, um dos pesquisadores mais influentes da história da ciência e a mais aceita também atualmente, e sendo considerado também o pai da biologia moderna. Lamarck, ele possui a teoria dos caracteres adquiridos, né? Ele também foi responsável pelo termo biologia. Já Darwin, ele é responsável pela teoria ancestral em comum e a teoria de que os ramos evolutivos são resultados da seleção natural e sexual. Lamarck, ele possui duas leis que o nosso colega José Valdo vai explicar agora um pouco para vocês. José Valdo, áudio. Dando continuidade aqui à nossa apresentação, eu vou falar aqui sobre a lei de Lamarck, a lei do uso e desuso, e a lei da herança adquirida, caracteres de herança adquiridas. A Lamarck defendia a lei do uso e desuso. Então, mas antes disso aí, eu vou falar um pouco da vida dele. Lamarck foi o primeiro pesquisador a formular uma hipótese a respeito da evolução das espécies. Lamarck nasceu em 1744 e faleceu em 1829. Lançou a sua obra em 1809 e logo após veio o Darwin e teve assim defendendo a lei da evolução. Lamarck defendia de uma forma, defendeu, e já Darwin defendeu de outra, onde foi que hoje ficou conhecida como a lei Darwin. A gente vai falar aqui como que o Lamarck defendia essa evolução. Para Lamarck, a lei da evolução ela vinha através do uso e desuso. Vamos dar um exemplo da girafa. Enquanto mais ela usava um órgão, mais aquele órgão se desenvolvia. Na verdade, isso é
uma ocasião que ele, como ele não sabia genética ainda, ele queria explicar ao povo que a lei era essa: enquanto mais você usava um órgão, mais ele crescia. A girafa, nós temos aí as duas girafas, nós temos uma que a gente vê só o esqueleto. Esse esqueleto está mostrando que as girafas menores, com o desenvolvimento da natureza, elas passaram a não se alimentar bem e foram extintas. Já a outra girafa com pescoço maior, elas se adaptaram e foram permanecendo em vida. A gente vai falar também um pouco da lei da herança adquirida, onde Lamarck dizia que os organismos que fossem utilizados, com a evolução, seria passo de gerações em gerações. Mas Darwin já vem ao contrário, diz que não. Darwin fala que a diferença da seleção natural, e para Darwin, o ambiente seleciona os mais adaptados. O ambiente, as mudanças ocorridas no organismo, ou seja, já Darwin já diz que o ambiente selecionou os mais adaptáveis. Com a mudança do clima, do tempo, os adaptados, os animais mais adaptados, os seres mais adaptados, se evoluíram, conseguiram permanecer vivo. Para Darwin, tem três hipóteses para que você continue a sua vida. Uma alimentos, reprodução e sobrevivência. Para Darwin, ele tem essas três ocasiões, vai dar sempre garantir a sua vida. Já falar um pouco da herança da lei adquirida, que junto à lei do uso e desuso, forma uma teoria conhecida hoje como Lamarck. Então, Lamarck tem essas duas leis, né? Lamarck, em razão principalmente da falta de tecnologia e conhecimento da época, pecou em vários aspectos de sua teoria. Primeiramente, devemos ter em mente que o uso e o desuso não provocam o surgimento de caracteres que podem ser transmitidas ao descendente. Se uma pessoa fizer física e aumentar os seus músculos, quer dizer que vai passar para os seus descendentes? Não. Lamarck já pecou aí, que não tem como passar, a não ser que seja lá na genética, lá no DNA. Nenhum caráter adquirido dura a vida, pois se repassa para os descendentes, uma vez que apenas alterações a nível genético podem ser herdadas. Ou seja, no tempo de Lamarck não existia a genética ainda, não tinha conhecimento, eles não tinham conhecimento da genética. Por isso ele pecou, mas ele foi um grande pesquisador que queria mostrar a evolução dos seres vivos. Como ele não tinha conhecimento da genética, então ele pecou aí. Já Darwin aproveitou e passou a estudar e viu que Lamarck, era defendia a lei dele, não tinha nada a ver, porque para Darwin, o que permanecia era a natureza. A natureza era quem, como é que diz? Natureza era quem selecionava os seres vivos. A natureza era quem mandava. Então, os seres vivos mais fortes, eles permaneciam na natureza, evoluíam e davam continuidade à sua espécie. A gente vai passar aqui para minha outra colega aqui, falar um pouco aqui mais ainda da evolução da vida. E eu fico por aqui e até mais. Bom, eu sou Thaís Miranda e vou dar continuidade às nossas apresentações. Bom, não tem como falar da evolução dos seres vivos sem mencionar o fixismo, né? Que foi uma teoria bastante aceita até meados do século XIX, e ela afirmava que a permanência era a regra, ou seja,
os seres, eles não mudaram, eles não mudam para essa teoria, os seres eles não mudam, eles permanecem do jeito que o Criador os fizeram. Pode passar, por favor. Bom, Charles Darwin, ele já acreditava que os seres eles possuíam um grau de parentesco entre si, e para isso ele fez o esquema da árvore da vida, né, que está nessa imagem aí, vocês podem ver. Para ele, os seres eles possuíam um grau de parentesco entre si. E para reforçar essas teorias de Darwin, a genética, ela veio com bastante, foi muito bom a genética ter aparecido, porque ela reforçou essas teorias de Darwin, né? Por exemplo, com a comparação do genoma do ser humano com de um rato, por exemplo. É evidente que os genes são bastante conservados, então são bastante comuns os genes de um e do outro. Pode passar. Então, dando continuidade, vamos falar sobre a teoria da evolução de Darwin, a teoria da seleção natural. Essa teoria, ela fala sobre a questão de que os indivíduos, para viver em um determinado ambiente, eles têm que se adaptar às características daquele ambiente. Então, a teoria da seleção natural, ela defende o propósito de que o indivíduo que se adapta melhor a um ambiente, aquele indivíduo ele será selecionado de acordo com suas características que desenvolveu naquele determinado ambiente. Os indivíduos mais aptos, eles transmitem essas características à sua descendência. Então, os indivíduos que sobreviverem, eles vão transmitir as suas características de resistência para os indivíduos de sua geração, que também irão se desenvolver dentro daquele determinado ambiente. Pode passar. A origem das espécies. Dentro da origem das espécies, é fato que ocorre um rápido aumento na população, mas em decorrência desse aumento vai acontecer uma luta pela vida. E essa luta vai em decorrência da questão de vários indivíduos da mesma espécie competir por um determinado alimento. Então, o indivíduo que sobreviver àquele ambiente, ele vai descender a sua herança. E essa seleção natural, ela ocorre de acordo com a variação do meio. Por quê? Aqueles indivíduos que estão ali inseridos são indivíduos de uma mesma espécie e são indivíduos que vão competir pelo mesmo alimento. Então, essa seleção esse grupo de indivíduos, eles vão passar a competir e aí vai ocorrer uma seleção natural, porque os indivíduos que sobreviverem àquele ambiente, que se adaptarem às características e que conseguirem sobreviver em uma competição com outros indivíduos da mesma espécie, eles vão sobreviver e vão repassar suas características para outros indivíduos. Dentro disso, a sobrevivência vai ser pelo indivíduo mais apto, e sobrevivem indivíduos diferentes em meios diferentes, que é dando origem a novas espécies. Pode passar. A seleção natural, ela não provoca mutações ou recombinações genéticas de espécie, aquela mais eficiente para a sobrevivência e reprodução. Então, a seleção natural, ela não provoca uma mutação gênica ou ela não está inserida em uma recombinação gênica. A seleção natural, ela está de acordo com as adaptações daquele indivíduo.
E a essas adaptações que o indivíduo desenvolve, aqueles indivíduos que sobreviverem, eles vão fazer uma recombinação genética, porque são indivíduos da mesma espécie, e através da reprodução, eles estão vão reproduzir as mesmas características genéticas, por serem indivíduos de uma mesma espécie. As mutações... Só volta um pouquinho. Só volta para o slide. As mutações, elas estão ligadas à variabilidade genética. E as mutações, elas são vistas de formas benéficas e maléficas. E só que as mutações, elas são importantes para a variabilidade genética, porque através dessas mutações o indivíduo ele pode desenvolver uma característica que essa característica ajude a ele a sobreviver dentro daquele ambiente. E a isso esse indivíduo seja apto a uma seleção, a esse indivíduo vai estar apto a se desenvolver dentro daquele ambiente, e para isso ele vai resistir àquele ambiente. Então, as mutações, elas são importantes dentro dessa característica da variabilidade genética. Pode passar. Darwin, ele elaborou o conceito de seleção natural. Todas as espécies, incluindo o homem, têm uma ancestral comum. Então, para Darwin, ele acredita que toda espécie, incluindo nós, seres humanos, temos uma ancestralidade em comum. E que essas espécies, apesar de elas sobreviverem em um determinado ambiente e resistir às características daquele ambiente, essa espécie, ela sempre vai existir ali, mas ela teve um ancestral comum. Então, por mais que o indivíduo de uma espécie ele seja um dia eliminado, mas na sua árvore genealógica ele partiu suas características de uma ancestralidade em comum a outro indivíduo. E dentro dessas características da evolução, temos a teoria sintética da evolução, que é a teoria mais aceita hoje dentro das questões científicas. E essa teoria ela se baseia em 4 processos, que são o processo de mutação, o processo de recombinação gênica, isolamento geográfico e isolamento reprodutivo. Então, como eu já mencionei antes, a mutação ela é de grande importância para a variabilidade genética. Quando ocorre uma mutação negativa, o indivíduo ele pode vir a ser extinto de um determinado ambiente. Mas se essa mutação for uma mutação benéfica àquele indivíduo, e quando essa mutação ela ocorre em células germinativas, o indivíduo pode desenvolver uma característica de sobrevivência àquele ambiente e pode repassar essa característica para os seus descendentes. O isolamento geográfico ocorre de uma forma em que indivíduos isolados geograficamente desenvolvem suas características, mas esses indivíduos, eles desenvolvem essas características e eles passam essas características de uma geração para a própria geração do indivíduo, já que estão em isolamento geográfico. Então, esse indivíduo, ele, do ponto de vista da variabilidade genética, esse indivíduo, ele tem suas características próprias, mas se ocorrer algum efeito dentro daquele espaço, todos aqueles indivíduos irão morrer, já que esses indivíduos detêm das mesmas características genéticas. O isolamento reprodutivo é uma combinação onde os indivíduos, eles também, é bem parecido com o isolamento geográfico, somente que o isolamento reprodutivo ele é uma combinação entre indivíduos que podem ser de diferentes espécies ou da mesma espécie,
onde eles vão se reproduzir e, a partir dali, compartilhar suas características. Se ele desenvolver características que sejam aptas para ele viver em um determinado ambiente, esse indivíduo ele vai conseguir se desenvolver dentro daquele ambiente com mais eficácia. Agora, se esse indivíduo ele desenvolver características que ele possa repassar para as suas gerações, e essa característica seja uma característica que não ajude a este indivíduo, pode ocorrer problemas de extinção com essa espécie. Baseado no que foi apresentado, as teorias que contribuíram para o entendimento atual do que é a evolução dos seres vivos, bem como os autores principais dessas teorias, são de suma importância para compreender sobre a teoria de onde tudo começou. Com isso, o presente trabalho tem grande relevância para o ensino de ciências biológicas, para contribuir para o entendimento das modificações de formas e a vida ao passar do tempo. Então, era isso, e muito obrigada.